Vibe Mundial FM. E hoje nós vamos conversar sobre a nossa memória. O que a memória traz como possível solução ou perigo? Óbvio que a tônica aqui do meu programa é sempre trazer para vocês uma forma que nós possamos desenvolver o livre pensar através de várias tônicas, através de vários assuntos que eu sempre trago aqui. Hoje, sobre memória, nós precisamos compreender o seguinte: eu vou me apoiar na sabedoria iniciática das idades, como as pessoas que me acompanham sabem, que eu gosto muito da teosofia, da própria eubiose, que é a sociedade que eu participo hoje, que eu sou um dos membros, né? E ali, todo esse embasamento que foi trazido para nós através da tradição, de grandes seres, de grandes mestres do Oriente, que tiveram, num determinado momento evolutivo, todas as informações, todo o conhecimento transmutado em saber, aí envolve os mistérios do Tibete, que cresceu muito naquele determinado momento, onde nós tivemos aquela série de Dalai Lamas, que hoje o 14º está no mundo fazendo palestras, né? Já falaram que o Papa é pop, o Dalai Lama é pop também, né, Pedrão? Ele está no mundo aí fazendo suas palestras, que é a função dele, o 14º, fechando um ciclo, que é a parte polar do número 7, que representa a evolução, 7 mais 7, 14, então ele fechou o ciclo. Teremos outros? Sim, mas na minha visão pessoal, sempre sujeito a erros e enganos, ele representa o encerramento de tudo que representou aquela parte do Oriente, que hoje está transbordada como consciência e principalmente potencial aqui no Ocidente. Então eu vou procurar embasar o que eu vou conversar com vocês nessa tradição. Por isso que eu citei a teosofia, que as pessoas que conhecem um pouquinho o próprio trabalho de Helena Petrovna Blavatsky, sabe que ela recebeu o contato direto com vários mestres, e ali ela deixou com vários livros, A Doutrina Secreta, Isis Sem Véu, ela deixou ali coisas fantásticas, e o professor Henrique José de Souza da eubiose alicerçou e fundamentou tudo isso para deixar como um pacote pronto. Por isso que hoje, como eu disse, eu sou membro da Sociedade Brasileira de Eubiose, porque eu acredito em tudo que está ali. Você não precisa e nunca deve, como eu falo, acreditar em tudo que eu falo, mas eu vou procurar, como sempre, me embasar no conhecimento, passando um pouquinho do que a ciência, do que a própria física fala hoje. Por isso que eu citei a constituição oculta do ser humano. Isso está associado ao que? A nossa memória. A nossa força mental, que trabalha junto e aliada com o coração, mas para o final do programa eu vou explicar isso, que cria e gera energias que estão associadas a esta massa mental e também coracional, que nos traz a possibilidade da memória. Se nós pegarmos a memória, né, através de tudo que é colocado para nós, através da ciência, através de todas as experiências que nós passamos, nós podemos dizer que nós temos a memória curta e a memória longa. É aí que nós podemos ter todas as impressões que são captadas pela nossa percepção sensorial, ou diretamente todos os nossos sentidos, o que nós assimilamos como entendimento das experiências, criando a memória curta e a memória longa. A memória curta, ela demora em torno de 2 segundos para já ficar presente na nossa massa cerebral, que ela fica aqui presa na parte frontal do nosso cérebro. Nós já temos, quando alimentamos essa energia do conhecimento que a experiência nos ofereceu, a memória longa, ou poderíamos dizer a memória mais profunda, que está ligado à parte do hipocampo, que seria a parte mais profunda do nosso cérebro. Então, daí que as informações, que é aí que é locomovido tudo que nós somos verdadeiramente, em qualquer experiência que passamos, através da energia que nós recebemos com a nossa percepção sensorial e permitimos que essa energia faça parte de nós. Eu vou citar alguns exemplos aqui bem simples, para que vocês entendam o que é a memória curta e o que seria a memória longa. Vamos lá, exemplos que, inclusive, nos meus workshops, nas minhas palestras, eu
falo com constância. Você está ali, você foi trabalhar e acontece alguma coisa. De repente você está no metrô, você está no trem e alguém faz alguma coisa que você não gosta ali. A sua percepção sensorial, o que você viu, o que você ouviu, principalmente, você entrou em sintonia com aquela experiência que não é legal e isso, através dessa sua percepção, cria em ti uma energia através do que você já possui como memória e conhecimento dentro de ti, e de repente é uma coisa desafiadora, você não vai gostar, obviamente. Se você não gosta naquele momento, mas você não alimenta, isso se torna uma memória curta. Vou repetir isso que é muito interessante. Aí que está o verdadeiro sentido do tema que eu trouxe para vocês, a memória como solução ao perigo. Então, se você entra em sintonia com algo que você não concorda, isso mexe demais com você. Como eu citei, alguém no metrô, no trem, no ônibus, fazendo algo que você não gosta, ou de repente nas redes sociais, ou você toma uma fechada com o seu automóvel indo para o seu trabalho, ou se deslocando para qualquer lugar. Obviamente que isso gera uma energia que não é uma energia legal. Vamos entender por que isso. Porque é uma energia que vai te levar ao quê? De repente, a raiva, a frustração, aquela energia de combate àquilo que é contrário à forma como você pensa e sente novamente o coração e a mente. E esta energia não é legal. Imaginem se vocês tivessem esse tipo de energia que eu citei exemplos, raiva, frustração, se essa energia ficasse o dia inteiro em você. O dia inteiro, como uma percepção daquilo que você teve. Em tudo que você fosse fazer, como sequencial no seu dia, você estivesse matizado com essa energia. Você chega no trabalho, você está ali com a energia da frustração, você está com a energia da raiva, porque aconteceu isso. O que está acontecendo? Esta memória, que é absolutamente natural nós nos indignarmos com alguma coisa, mas se é uma memória curta, pronto, passei a experiência, não quero isso em mim, tchau. Tchau. Então ela ficou só nessa parte superior, na parte frontal do cérebro, e com isso ela foi embora. Você não alimentou essa energia. Então vamos lá, vamos continuar o meu dia, vamos trabalhar, vamos produzir, vamos interagir. Muitas vezes as pessoas, quando elas começam a se carregar ininterruptamente com esse tipo de energia, como eu falei, ela começa a se aprofundar na sua massa cefálica, entra ali no hipocampo e ela pode se tornar uma memória longa. Então, ao mesmo tempo que isso pode representar uma solução, através disso, que é comprovado pela física, pela ciência, o nome que você queira dar, não importa, pelo conhecimento atual humano, ficou melhor agora, se você permite que uma energia desafiadora ou uma energia complicada, ela entre ali na parte mais profunda do seu cérebro e se torne uma memória longa, uma memória que enraizou no seu ser, inevitavelmente você irá descarregar isso no seu dia a dia, na sua semana, no seu mês. Então aí está o verdadeiro perigo. Nunca alimente uma energia desafiadora que está sendo vibrada pela sua mente inicialmente, porque estamos falando de memória, mas temos memórias, obviamente, emocionais também, associadas mais ao coração, e com isso você permite que essa energia faça parte do seu ser e ela inevitavelmente será descarregada. Agora o lado como solução. Vamos supor que você entendeu todo esse processo, que você, através dos seus sentidos, os 5, porque tudo oferece memória. Você tem memória com o que você ouve, você tem memória com o que você vê, você tem memória com o que você tateia, você tem memória olfativa e também a memória palatina, relativa ao sabor das coisas. Ah, vamos comer isso? Se você tem a memória daquilo que você já comeu, porque você passou pela experiência, você tem a sua memória com o seu paladar. Então, tudo isso representa energias que você deve policiar para você não permitir que todos esses, vamos colocar, 5 tipos de memórias, através da sua percepção sensorial, que elas não fiquem gravadas e alimentadas através de energias psíquicas que originaram uma força que não corresponde a algo que você não quer, que seja correspondente ao que você é como ser. Então vamos lá.
Vamos pegar todos os sentidos e depois eu dou a percepção oculta que está associada ao quê? Aos próprios elementais autogerados, que podem fazer com que você crie um gênio, que seja um gênio fluente ou mesmo um anjo, por que não dizer assim, que representa uma energia que lhe ofereça virtudes de ser, de pensar, de ouvir, de ver, de sentir, tudo, tudo. Como também vou colocar esse termo, o gênio contrário, já é um termo utilizado mais na Kabbalah, que é esta mesma energia angélica, mas moldada e forjada com energias complicadas. Aí você começa a alimentar essa energia e essa força dos elementos que estão associadas também aos próprios sentidos e forças da natureza, vão fazer com que essa energia represente o que você é verdadeiramente. Então, pare e comece a se analisar quais são os tipos de memórias que fazem parte do seu ser em relação a tudo que você experiencia, colocando como foco principal as suas experiências que você fala, não, hoje eu tenho que realizar isso, hoje eu vou fazer aquilo, ou seja, as coisas principais. Qual é o tipo de memória que você traz em relação a isso? Óbvio que as memórias, como eu citei como exemplo, as memórias mais densas, mais complicadas, elas ficam como conhecimento, mas elas não devem ser alimentadas. Como que vocês podem entender isso? Sempre procurando trazer exemplos bem simples. Pedrão, vou brincar com o Pedrão. Pedrão, existe algum alimento que você não curte muito? Você deve ter algum alimento que você não gosta. Você lembra do cheiro desse alimento? Você lembra do cheiro dele? Você consegue identificar se ele estiver presente? O sabor dele? Porque se você não gosta, porque você já experimentou, né? Imagina, Pedro, se todos os alimentos que você fosse consumir tivessem sempre este sabor e esse cheiro. Você ia ser dureza comendo, ia ser dureza. Essa brincadeira que eu fiz aqui com o Pedro representa o que nós fazemos, o que nós nos autossabotamos muitas vezes com os nossos sentidos em relação às experiências. Isso que representa uma memória que deveria ser curta, que fica como conhecimento, mas não é alimentada pelo seu ser. No sentido de memória longa, fica só como uma memória que você sabe que você não gosta daquilo. Isso nós chamamos de passado, porque nós passamos pela experiência e ela está presente em nós, mas isso não significa que tudo será sempre a representação disso. Aí que entra os elementais autogerados, em correspondência direta com as nossas vibrações pessoais, que através destas forças, que popularmente o pessoal chama de silfos, fadas, gnomos, etc., que isto representaria só muitas vezes as formas que eles se manifestam, que são muito mais diversas do que essas crenças populares, que são colocadas de uma forma em livros para que a gente compreenda, entenda, etc. Todos nós estamos sempre energizados por essas forças, por esses elementais ou essas energias, vibrações e forças da natureza que nós condicionamos eles como consciência. Vibe Mundial 95.